Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme a nossa vida e restaure totalmente a nossa vida, como nós temos feito a leitura bíblica. Isso é algo assim muito importante para mim, eu creio que para você, quando possamos realmente entender, compreender o que Deus fala através da sua palavra, das histórias bíblicas, tudo que foi feito, ordenado, que foi realmente praticado pelos hebreus, pelo povo separado do próprio Deus, que Deus preparou o seu povo, Ele separou o seu povo para chegarmos até aqui nos dias de hoje. Olha só quanta informação nós já temos tido, desde o Gênesis, tudo que ocorreu, aconteceu com esse povo. E aqui, dando continuidade em Números 11, olha só. E aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. O povo começou a queixar-se. Tudo que, na verdade, acontece com as pessoas, elas sempre têm a tendência a reclamar, a queixar e a questionar. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Olha só, o que estava nas partes, do acampamento, onde mais estava começando ali a murmuração, porque no meio, no centro, estava tendo um encontro, mas nas extremidades estava então realmente um povo mais distante e consequentemente começaram a lamentar e reclamar, e o Senhor então acendeu com a sua ira e realmente queimou, consumiu alguns dessa parte. Então o povo clamou a Moisés e ele chorou ao Senhor, e o fogo então se apagou, se extinguiu. Pois isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da paz do Senhor queimou entre eles. E um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer! Nós lembrávamos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de uma resina, e o povo saía recolhendo o maná nas redondezas, e o moía no moinho manual, ou socava no pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado, com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. E Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então se acendeu a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi porque não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade deste todo este povo? Por acaso fui eu que os concebi? Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama que carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vão ficar se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer, e não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Olha só o que Moisés falou para o próprio Deus, e com uma certeza que está no seu coração, porque ele não gerou aquele povo. Deus o colocou nessa posição para que ele pudesse levar esse povo realmente à terra da promessa. E aqui ele começou ao próprio Deus, porque ele começou a ver as pessoas sendo murmuradoras, reclamonas, questionadoras, e Deus realmente ali exterminando alguns com o seu fogo, porque ele tem esse poder sim de exterminar. Os estrangeiros começou a contaminar todo o povo de Israel, começaram então a lamentar, a questionar. O maná, que era realmente um milagre que vinha do céu, o pão ao qual Deus mandava todos os dias, porque tinha a terra da promessa. Mas desde lá o princípio,
quando os 10 espias, nós temos que lembrar toda a história, o porquê disso tudo. Quando os 10 espias voltaram e disseram, olha, a terra que manda leite, manda mel, é nossa. Vamos tomar ela como herança, Deus é conosco, enfim. Mas o povo começou a lamentar, esse povo é demais para nós, tem gigantes, enfim, vamos ser destruídos. Quer dizer, o povo só sabia reclamar e lamentar. E o Senhor deixou essa palavra que ele disse, olha, você viu que esse povo só reclama, nós vamos ler isso aqui, né? Está aqui em Números 14. E aí, então, o povo só lamentava, só questionava. E aonde, então, Deus iria realmente destruir esse povo. Mas Moisés, com todo o seu amor, começou a falar com Deus. Senhor, mas fui eu realmente que gerei esse povo? Agora, se o Senhor se agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Isso aqui é maravilhoso. Uma pessoa consegue orar assim, Senhor, não me deixe ver a minha própria ruína. Não me deixe passar por isso. Me mata antes, Senhor. Você vê que ele não pecou dizendo assim para com Deus. Então o Senhor disse a Moisés, olha só como isso aqui é algo maravilhoso, quando o fardo está muito pesado, Deus não dá um fardo para que você possa carregar, mas aqui ele estava carregando um povo, uma comunidade inteira, o Israel, o seu povo, eram milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, se não me engano. E aí, como diz, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os até no encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do teu espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. E diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estava melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Não foi porque eles estavam clamando por carne, mas que começou a lembrar do Egito, começou a realmente a mostrar que o Egito era até melhor, onde Deus ele tirou, não porque eles clamaram e pediram, nós queremos carne, porque ele deixou muito bem claro na sua palavra, pede o que você quer e eu te darei. Nós temos que aguardar o tempo, Senhor, Deus sabe que é bom para nós, enfim. Mas o que o povo começou não somente a pedir, mas a clamar com forma de lamentação, de questionamento. Não tem carne aqui, só esse pão vil. Começou então a apresentar as suas demandas, mas de uma forma colocando sempre aquilo que é mal, não aquilo que, se você pede a Deus o que você precisa, Ele sempre vai enviar. Deus ele é fiel para isso. Porque agora é só o que o Senhor disse então a Moisés, agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Você vê que não foi porque eles queriam carne, mas porque reclamaram, porque saiu do Egito. Eram escravos, enfim, nós sabemos da história. Isso deixou bem claro, vocês vão comer carne um mês inteiro, até sair carne pelas narinas, até ter nojo da carne. Que eu já vi isso acontecer. Eu lembro que às vezes, eu mesmo, uma época no passado, eu era pequeno ainda, e a semana inteira teve carne. Eu falei, mas bife de novo, mãe? Né? Quantas vezes você já ouviu isso de alguém, né, dizendo, mas isso de novo, eu não aguento mais. O meu irmão, uma época, nós estávamos com uma situação, eu creio que vai até ouvir isso, as minhas irmãs, enfim. Eu lembro que a minha mãe falava muito isso com a minha própria esposa, que meu irmão ele pegou nojo de comer linguiça. Numa época eu trabalhava numa empresa, lá em Bauru, e era uma empresa de frios. E eu levava, porque a gente não tinha condições naquela época, eu levava toda semana, todo mês, se eu não me engano, eu comprava 5 quilos de linguiça. E é linguiça almoço, linguiça na janta, linguiça no café da manhã, né? Era porção de linguiça frita, linguiça assada, enfim. E era aquilo que era mais barato, e eu comprava mais barato, enfim, eu podia então levar o alimento, e ele pegou nojo de tanta linguiça que ele viu, ele não come linguiça hoje. E eu gosto da linguiça, enfim, né, enfim, churrasco, frita, que seja, né, mas ele pegou nojo, e era algo que nós tínhamos naquele momento. E aqui deixou muito bem claro, quantas pessoas estão
realmente enfadada de comer sempre a mesma coisa. Ela começa a se enfadar, tem abundância, em vez de realmente falar obrigado Senhor, né, da honra a Deus, mas não, começam a lamentar, a questionar e queriam voltar para o Egito, porque disseram, por que saímos do Egito? Mas disse, porém, então Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes, darei a ele carne para comer durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar forem apanhados? Olha só o que até o próprio Moisés começou a questionar. 600.000 homens de pé, quer dizer, fora as mulheres, já dá 1.200, vamos dizer. Mas então, os irmãos, as crianças, o que eram solteiros, imagina então quantas pessoas haviam naquele acampamento. Mas o Senhor então respondeu a Moisés, estará limitando o poder do Senhor, Moisés? Agora você verá se a minha palavra vai se cumprir ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e também profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram-se para o acampamento. Olha só, o Josué, que depois foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, neste momento o próprio Moisés disse, você está com inveja? Você está, por que dessa forma você está questionando? Será que o Senhor não pode fazer o que ele bem deseja? Porque viram e foram falar, e Josué, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. E ele respondeu, você está com ciúmes por mim? Quer dizer, está com inveja, porque assim o Senhor tirou de mim esse espírito e deu sobre eles? Olha só que como o ser humano ele pode, em um certo momento, realmente deixar o seu coração se corromper, enfim. Mas Josué foi algo assim que foi sobrenatural, esse jovem. Quando ele cresceu, avançou com Moisés, ele prosperou e se tornou líder após a morte de Moisés. E depois disso, então, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes no mar e os fez cair por todo o acampamento, à altura de 90 centímetros, espalhando-os em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite e durante todo o dia seguinte, o povo saiu, recolheu codornizes, ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas enquanto a carne estava entre os seus dentes, e antes que ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Hatava, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula de Quibrote Hatava, e o povo partiu para Azerote e lá ficou. Você vê que tinha pessoas que eram gulosas, né? E quando ele estava assim vivendo dessa forma, o Senhor mesmo exterminou essas pessoas. Ele feriu com uma praga terrível. Então, nós somos apenas temer ao nosso Deus, não deixar que nada nos interfira e que possamos sempre caminhar com o nosso Deus com reverência, com amor e com a dedicação que Ele tem para cada um de nós. Amém? Ó Deus amado Pai, eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo fale aos corações, que o Senhor se revele entre eles e que haja paz, prosperidade,
felicidade, ó Pai, sobre o nosso povo. Eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção pelo poder da fé, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, receba essa paz, essa alegria, essa força. Tema o Senhor, tema o vosso Deus, porque Ele sim tem o poder de abençoar e também realmente de amaldiçoar, de fazer aquilo que Ele reprova. Então, sejamos cada dia mais obedientes à sua palavra, o teu amor, o teu poder, para que Ele venha sempre nos levantar com força, com o teu amor e com o teu poder. Amém? Deus abençoe, fica com Deus sempre, em nome do Senhor Jesus.